Fala pessoal, então olha só, a resolução do exercício 1, exercício prático 1, está no Slack, no canal de vocês, Lab 1 2018 1. Então, foi pedido aqui no exercício o desenvolvimento aqui de um sisteminha, pequeno sistema, né, com os requisitos funcionais. Então na verdade é um CRUD, né, um CRUD de automóveis, ok? Fui falar em sala de aula. Então vamos desenvolver esse exercício aqui, né? Eu coloco aqui como instruções, exercício ele é individual, né? De preferência para que vocês de fato façam individualmente. Obviamente é interessante que vocês socializem com os colegas em sala, né? Use o Slack para isso, caso tenha alguma dúvida. Mas você que tem que se garantir aí, tá? Você tem que fazer sozinho aí. Então você vai enviar o código fonte, coloquei foi na semana passada aí, né? Então na nossa última aula. Então você pode estar adicionando isso depois. O nome do repositório do GitHub eu pedi para que fosse criado, né, com esse nome aqui, TB Lab 1 2018 1, né? Bom, depois a gente vê como cria esse repositório aqui, tá? O nome do projeto, no nosso projeto ASP.NET MVC, ele vai seguir esse padrão aqui, Web App TB01, de trabalho 01, né? Lab 1, e a matrícula do aluno, né? Então a gente não tem essa matrícula por enquanto aí, muitos não têm essa informação, a gente pode estar colocando o nome de vocês aqui, tá? Veja que tem um hífen aqui, né? Então a gente vai tirar esse hífen e substituir por underline, porque se vem dá problema depois pra gente no namespace, fizemos isso em aula. Ok, então vamos criar um novo projeto. Então aqui eu vou abrir o Visual Studio, deixa eu abrir o Visual Studio aqui, pegar um que está aqui já disponível, né? Então vou já colocar aqui como web app, né, lab 1, vou copiar, né, o botão direito copiar para evitar digitar aí, né. Então vou file new project, lembrando que isso aqui é o Visual Studio 2017 community. Então a linguagem é C Sharp, o projeto é web, ASP.NET Core Web Application, o nome do projeto web app. Deixa eu colar aqui. Opa, o teclado está funcionando aqui, deixa eu ver o porquê. Bom, vou usar o teclado aqui do próprio. Então, colar aqui. E aí o acrônimo do seu nome. Então, underline, vou colocar MAC, Márcio Alexandre Queiroz, né? Aí você pode colocar o de vocês aí. Ok? Escolha um nome, desde que seja underline aqui, tá? Ok. Web App Application, que é o modo View Controller, né? Dá um confirmar aí. Criou o projeto, página inicial. Voltamos para o nosso exercício. Então criamos aqui o projeto, ASP.NET MVC, né? Desenvolver um sistema, tudo mais, porém a gente primeiro aqui, a gente sabe que o CRUD, né, esse CRUD aqui, a gente faz ele usando o recurso scaffold, recurso automatizado aí, né? Então, primeiramente a gente precisa da nossa entidade, nosso domínio automóvel. Então é a classe, né, está escrita aqui, o nome da classe vai se chamar automóvel. Então eu vou criar essa classe. Então, essa classe a gente inicialmente cria na pasta models, botão direito, adicionar, que é o add, class, nome automóvel, né? A classe é pública, então ela vai ter aqui o dicionário de dados. Observem bem a descrição do dicionário de dados. Então você tem os atributos aqui que eu gostaria que vocês criassem exatamente como está descrito aqui. Então você tem que automóvel ID, o tipo dele é inteiro, ele é chave primária, né? Então automóvel ID segue o nosso padrão aí, prop tab int, tipo inteiro, nome da classe automóvel ID, né? Automaticamente será a chave primária, né? Então essa aqui vai ser a propriedade PK, né? Primary key.
essa famosa PKI, né? Bom, seguindo, o que mais foi especificado aqui pra gente, foi descrito aqui? Então, tipo, né? Eu coloquei aqui o tipo, ele pode ser um tipo carro, caminhão, motocicleta, o tipo dele inteiro também, né? Então a gente pode colocar aqui prop, tab, int, tipo, né? Salvar aqui. Tô com problema no teclado aqui, pessoal. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Um momento. Voltou. Bom, um detalhe interessante aqui que eu disse em sala de aula, o tipo, como a gente já tem tipos enumerados aqui bem definidos, então é interessante que nós possamos criar aí um tipo melhor disso aqui, né? Até porque esse tipo inteiro ele vai ser persistido no banco de dados, porém o enumerador ele é interessante para esse cenário aqui, né? Então a gente tem dados já bem definidos, são pequenos, né? A gente vai estar falando um pouco mais sobre isso aí. De qualquer forma, vamos mudar então esse tipo para um enumerador. Então eu vou criar aqui um enumerador. Você clica com o botão direito da pasta Models. Eu vou criar aqui adicionar uma classe. Vou chamar ela de tipo. Tá? Então esse tipo aqui, na verdade, ao invés de ser class, ele vai ser um enum. Né? Então eu vou enumerar. Né? O que eu tenho que pedir para enumerar? Então eu disse aqui que o carro é o código 1, caminhão código 2 e motocicleta código 3. Então, vou colocar aqui carro, recebe 1, que é o código 1. Motocicleta, recebe 2, que é o código 2. E o caminhão, né, sem acentuação mesmo, caminhão, recebe o código 3, né? Então isso aqui é uma forma de você enumerar, de uma forma prática. A gente vai falar um pouco melhor um pouco para frente aí. De qualquer forma, a gente pode estar melhorando essa descrição aqui depois, tá? Você viu que está sem acentuação, né? Ok, criamos o nosso enumerador. Então, já que nós já temos o nosso numerador, então eu vou falar que essa propriedade tipo, ela é um enumerador, né? Então, se você observar aqui, ele ficou com uma cor diferenciada. Então, se você pressionar F12 aqui, ou o botão Go to Definition, ou ir para definição, você perceber que ele está apontando para o nosso enumerador, né? Isso fica fácil na implementação, o código fica organizado, né? Enfim, tem uma série de vantagens aí, tá? Bom, descrição, string, né? Então, vamos colocar aqui, prop. Esse teclado aqui não quer me ajudar hoje, hein? Vamos adicionar então a propriedade tipo string, descrição. Então, descrição tem as informações do tipo string, né? Máximo de 300 caracteres. A gente vai depois disponibilizar esse recurso, né? E vamos seguindo então. Prop tab tipo string, marca prop tab. Então nós temos a propriedade disponível, tipo boolean, né? Foi true ou false. Então esse é o tipo boolean, bool, disponível. Vamos seguindo. Próxima propriedade, data cadastro. Então data cadastro tipo datetime. Prop tab datetime, data cadastro, né? Então salva todos, dá um build solution, Ctrl Shift B, vê se vai passar a build, certo?
na build, então passou, um sucesso, 0 falhou, né? Prosseguir então no nosso modelo. Vamos dar uma comparada então ao que a gente tem no nosso especificação. A gente tem ali as propriedades, por exemplo, automóvel ID, ele é não nulo, descrição máximo de 300 caracteres não nulo, né? Como que eu aplico então essas restrições aí, né? A gente tem um recurso chamado de anotações, data annotations. Então basta você selecionar a propriedade que você quer trabalhar, no caso aqui descrição. Então acima da propriedade você vai colocar então aí, abre e fecha colchete, vai colocar a palavra required, escreve required, né? Então essa é uma classe, você está dizendo aí, você está adicionando uma anotação, você vai ter que adicionar o namespace dele na lâmpada, né? Tá lá using system component model data annotations. Basta você clicar aí que você já vai inserir então esse namespace no teu automóvel, classe corrente ali, né? Bom, então dissemos aqui que descrição é obrigatório, não nulo. Marca agora, né? Então vamos fazer o mesmo para marca. Disponível e data cadastro também. Então, aí fica assim, ficou fácil agora, né? Required, acima da propriedade marca. Required, em cima da propriedade disponível. Data cadastro também, required. Né? Ok. Com essas anotações aí já deixamos todas as propriedades como não nulas, né? Então não vai deixar gravar no banco de dados vazio, né? Ou nulo, né? Vamos continuando então. Nós temos também uma forma de dar uma mensagem para o usuário, né? Caso a descrição, né, esteja vazio, né? Então a gente pode colocar uma mensagem de erro message, né? Que é a propriedade. Você vai colocar descrição é obrigatório, né? Então você pode estar adicionando essa mensagem de erro caso não seja informada a descrição. Então você melhora essa obrigatoriedade aí, né? Marca. Vamos adicionar então a propriedade error message. Colocar marca é obrigatória. Percebo que sempre está acima da propriedade, né? Disponível também. Então abre e fecha parênteses, né? Error message. Disponível é obrigatório. Tem que ter a propriedade error message, né? Recebe isso. E o required abre e fecha parênteses, error message, data cadastro é obrigatório. Essa data cadastro aí, eu vou falar um pouco dela depois, porém esse data cadastro ele será aí um campo preenchido pelo próprio sistema, né? Mas por enquanto vamos mantê-lo assim, só por efeito de exemplo, tá? A gente vai dar uma melhorada nisso aí, tá? O automóvel ID, ele é primary key, automaticamente ele já é obrigatório, né? Ele é não nulo. Ele já, por padrão, ele é não nulo. Como ele é PK, não nulo. Então não precisa colocar o required nele. Ok? Tipo, a gente tem que colocar também, que é required, né? E aí vamos colocar lá a propriedade error message, né? Descrição obrigatória. Tipo é obrigatório, né? Ok. Salva. Né? Salve a todos. Continuando. Então olha só, fizemos aí o não nulo para as propriedades tipo, descrição, marca, né? Agora, e a questão da quantidade de caracteres, né? Então a gente tem lá 300 caracteres para descrição. Então a gente tem que usar uma outra anotação. Vamos colocar logo abaixo aqui de required uma anotação chamada string length, tá? Deixa eu ajustar aqui string length, né? String length. E aí você vai especificar a quantidade de caracteres, no caso 300, vírgula, o segundo parâmetro é a mensagem de erro, que é error message, caso ele ultrapasse esse valor de 300 aí.
né? Então, colocar assim, máximo 300 caracteres, né? Bom, veja que descrição temos duas propriedades, então você pode estar adicionando várias outras anotações em sequência, né? A gente vai estar trabalhando com mais anotações depois, vamos salvar. É a questão da marca, então a gente já tem já o string length, vamos copiar, que nós já temos ali. E string length para marca, né? Se eu não me engano, são 100 caracteres o máximo dele, né? Então vamos colocar 100 aí. E vamos verificar se realmente é isso, né? São 100 caracteres. Ok. Para as demais propriedades não há necessidade então de quantidade de caracteres ali. Vamos salvar todos, né? Então, essas são as anotações que foram adicionadas no teu modelo, né? Conhecidas como Data Annotations. Eu vou passar uma referência externa para vocês. Uma observação importante, ele tem que adicionar esse Using System Component Model, Data Annotation, né? Então, vou apagar aqui só para exemplificar para vocês, né? Vamos tirar ele aí. Se você tira então essa namespace, você vai ter que adicioná-lo novamente. Ele é a lâmpada ajuda você no Using, né? System Component Model Data Annotation, né? Ele facilita, adiciona para você logo acima, né, do arquivo. Ou você pode adicionar manualmente, né? No caso aqui System, só que aí você tem que descobrir, né? Component Model Data Annotation, e é um trabalho a mais. Então utilize o recurso do IDE, do Visual Studio aí, tá? Então salva todos e build a solução, né? Vamos ver se está tudo ok. Passou. Então vamos continuar nosso CRUD, né? Fizemos o recurso scaffold, né? Mas para isso a gente precisa aí utilizar o nosso domínio, nossa classe de domínio aí, automóvel. Vamos criar então esse CRUD, né? Para você fazer a criação de CRUD, a gente tem que ter sempre disponível primeiro o modelo, que é o automóvel, então sempre orientado a domínio, né? Botão direito na pasta Controllers, Add Controller, vai escolher MVC Controller com Views, utilizando o Entity Framework, né? É o nosso CRUD, né? Você vai ter que especificar a classe que você quer fazer CRUD, no caso é automóvel. Na maioria das vezes ela não está disponível para vocês aí, às vezes você esquece de fazer build, então vamos cancelar aqui, só para que você sempre faça isso, build, né? Para você garantir que no momento que você for criar o teu scaffold lá com o CRUD, você vai ter já disponível essa entidade, então faça build sempre. Então vamos de novo, adicionar controller, MVC com Entity Framework, usando as views. Então vai estar disponível a classe automóvel. O seu contexto, você não possui ainda, você vai adicionar o seu contexto, né? Então você vai clicar no ícone de adicionar. E o nome do contexto você especifica. E no caso ele seleciona aí uma parte que você tem que alterar, ele pega o nome do projeto. No caso, como é automóvel, né, um CRUD de automóvel, com automóvel context, né? Você pode escolher aí o nome do teu contexto, né, que é a classe responsável por mapear aí o que a gente tem de automóvel, classe de domínio automóvel, para o banco de dados. Então a gente precisa dessa classe, ela é muito importante. Esse aí é o caminho onde ele vai ser gravado, apesar que ele vai criar uma pasta chamada data, que é data, para estar armazenando essas informações aí, né? Então ele vai adicionar uma pasta data bem aqui para você. Vamos observar isso aí. Bom, após feito essas alterações, aí você pode estar marcando gerar views, né? Quero que gere minhas views, os scripts, as bibliotecas, que é libraries, né? Ou seja, essas libraries que vão validar aqui, por exemplo, o que vai exibir a mensagem descrição obrigatório,
tipo é obrigatório, marca obrigatório, máximo de 300 caracteres. Quem vai fazer isso pra gente é esses scripts em jQuery, né? Ok? Então ele tem que estar ligado isso aí, a gente vai ver depois. E aí a gente tem que usar a nossa página master também, né? Nas nossas views, naquela página que é a parte todo da nossa aplicação. Controller name, tira só o S aí, vamos deixar no singular, né? E lembrando que essa palavra controller é uma palavra reservada, ela tem que seguir a convenção, tem que deixar ela aí, tá? Após o nome automóvel. Então tem que ter aí o controller aí. Se você tirar não vai funcionar, ok? E adiciona. Então está sendo criado o scaffold, que é o recurso, cria todos os métodos de listar, obter, deletar, né, atualizar. Então ele está fazendo isso para a gente, gerando as views também. Esse recurso de scaffolding, né, pode perceber que tem o nome scaffold ali. Então olha só, foi criado então esse automóvel controller, o nome da classe, que herda de controller. Temos uma propriedade automóvel controller, né, que é tipo read only, private. E temos um método chamado construtor, né, que tem o mesmo nome da classe, automóvel controller. O que recebe aí, se você observar, né, esse método tem o mesmo nome da classe, automóvel controller, ele recebe aí um parâmetro, automóvel context, né? Então ele recebe aí uma nova instância desse contexto, que é o nossa classe que vai permitir acesso aos dados. Né? Ele injeta uma dependência e a gente vai falar disso depois, como que ele faz isso, né? Até porque nós não temos a palavra-chave new aqui. Como que ele faz, né? Cria uma nova instância de contexto, né? Isso vai ser para um outro momento. Um recurso novo aí, já disponível para a gente aí. Ok? Continuando, então olha só, método index, details, né? Create, né? Edit, por aí vai. Então ele cria tudo pra gente. A gente vai depois fazer isso manualmente para entender um pouco melhor nas próximas aulas. Aquela pasta data que eu falei para vocês, o nosso contexto ele ficou organizado lá, né? Então se você abrir aí o nosso contexto, você vai perceber que ele é de DB Context, é uma classe. No laboratório de desenvolvimento 2 a gente vai tratar muito sobre acesso a dados, então a gente vai trabalhar muito na configuração desse cara aí. Então vamos voltar aqui, salva todos, né? Foi criado então o automóvel controller, né? Com os métodos. Aí foi criado também uma da pastas views com o mesmo nome do nosso controller, automóvel, né? É o nome do nosso controller. Os arquivos das views, né? Então, se você observar, ele vai estar o create, né? Que representa, né? o criar, que é o cadastrar. E você vai ter o index, né? Então ele cria tudo automático aí. Claro que a gente tem que descobrir aí como é que ele faz isso. Então no index, por exemplo, ali, a gente tem uma ação index, né? Ele retorna uma view, olha só, index. Então ele tem que ter essa index ali para funcionar, né? Então ele é um HTML, né? Details. Então a gente tem que ter também, né, o arquivo HTML que representa aquela action details ali no código. Então se você abrir aí a index, você vai perceber que é uma tabela, né, que tem um for each, tem alguns tag helpers que a gente vai aprender depois, né? Então isso aí fica também para o próximo momento, mas automatiza pra gente aí, né? Dá uma melhoradinha aí, salva todos. Então olha só, fizemos aí o create, read, update, delete, que é o CRUD, né? Então esse item 1 do exercício aí nós fizemos, né? Exercício 1 baseado na nossa classe automóvel, né? Bom, seguindo aí, a gente tem que criar as rotas, né? Então assim, mas para que a gente crie as rotas ali, continue com o 3 e o 4, a gente precisa fazer funcionar, então testar esse CRUD, né? Então a gente precisa criar o banco, né? Então para criar banco, já de conhecimento de vocês aí, a gente precisa adicionar uma migração, né? Usar o Package Manager Console, tá? Então o Package Manager Console é a nossa linha de comando. Eu vou fechar aqui, se ela não estiver disponível você pode ir no Quick Launch, né? Digitar Package, é uma forma bem rápida de você localizar aí. E aí você vai então executar o comando para adicionar a migração, add migration, né? add migration, né? Mas fala migration, né? E o nome da migração, né? Então vamos colocar um nome aí, você vai escolher cria banco, né? Cria banco. Então você pode estar escolhendo o nome aí, executa, dá um enter,
né? Se tudo ocorreu corretamente, o código estiver funcionando, ele vai ter que adicionar essa migração para você. Veja que ele cria uma classe com o nome criaBanco, que herda de migration. Ele tem um método up, onde ele tem ali um comando createTable, né? E esse createTable, o nome da tabela, observe que é um automóvel, né? As colunas também são todas as colunas que nós adicionamos na nossa classe automóvel. Então você pode observar que nós temos ali automóvel ID, nullable false, descrição, máximo 300 caracteres, nullable, ou seja, não é anulável, false, ele não pode ser nulo, né? Então esse método up significa o seguinte: quando você executar o comando update database, ele vai ler esse up, ou seja, vai criar a tabela, e eu posso posteriormente, no método down, reverter essa situação, né? Esse método down aqui, ó, né? Então, ou seja, vai dar um drop table, vai fazer o inverso, como se fosse um Ctrl Z. É possível então trabalhar com migration nesse sentido, herda de migration, né? Só que para executar o up, método up ali do migration, então você vai executar o comando update database. E manda rodar, dá um enter aí, né? Se tudo ocorrer bem também, se seu código estiver correto, ele vai executar com sucesso, né? Então ele vai ler o nosso contexto, automóvel context, vai conectar no SQL Server local, pode observar ali, entframework.sql server, né? Então, se você observar também, ele cria a tabela, ele tem uns comandos ali que passou rápido. De qualquer forma, para nós visualizarmos aí o que foi criado, né? Basta a gente então o que? Utilizar a nossa paletinha ali, cadê ela? SQL Server Object Explorer, né? Ela é muito importante, faz parte aí do nosso desenvolvimento, né? Tem que estar disponível. Você vai expandir então o SQL Server, que é o nosso banco de dados. A instância desse banco é o MSSQL Local DB, que é a instância local, que já vem instalado no Visual Studio. Databases, então a gente tem os bancos de dados disponíveis aí, são vários que eu tenho aqui no meu ambiente. Provavelmente vai estar lá o nome do seu contexto, seguido de um hash. Vamos ver, é automóvel context aqui, ó, com esse hash aqui, né? Aqui, ó. Tem um outro acima ali porque é da outra aula aí, né? Que nós criamos aí em sala de aula, mas depois a gente vai aprender como customizar isso aí, mudar o nome de banco, melhorar isso aí, né? Não é importante nesse momento. Nosso objetivo aqui é fazer um CRUD, né? Criar a classe modelo, né? Vamos expandir então aqui em Tables, vamos ver se ele mapeou a nossa tabela, né? Essa tabela tem que se chamar automóvel, ok, deu certo. Com as propriedades, com as colunas agora no caso. Olha só, automóvel ID é PK, primary key, int not null, não anulável. Ok, realmente, foi o que eu havia dito para vocês aí, né? Então se você observar lá, ó, primary key, né? Tipo, então ele vai ter que respeitar o que foi descrito aqui na nossa classe modelo no mapeamento. É obrigatório, descrição, bora ver se está descrição obrigatória lá. nvarchar, tamanho 300, not null, não é nulo. Ou seja, obrigatório. Disponível, not null, todos eles not null, né? Então seguiu realmente o que nós colocamos de anotações no nosso modelo aí, né? Legal. Bom, vamos lá. Continuando, fechar aqui alguns arquivos. Vamos mandar rodar então a aplicação, ver se ela de fato está funcionando, né? Então, às vezes demora um pouquinho na primeira vez, está executando, né? Tem que ter uma máquina com HD SSD, né, de preferência, 8 GB de RAM aí, então vai depender da sua máquina de vocês aí. A minha aqui ainda tem 4 GB, mas tem SSD, e mesmo assim ela meio que segura um pouco, né? Então vamos aí. Então eu quero ir no controller automóvel, né? Então barra automóvel. Vamos enter aí. Pode ser index aí também, só para exemplificar, né? Mas index é padrão, você não precisa deixar ele explícito. Você pode automóvel, ele já vai executar index, né?
Então ele vai estar olhando para o banco nesse momento, não tem nenhum registro. Se você chegou até aqui, tudo funcionou bem. Ele já conectou no seu banco, já entende a sua tabela, né? Vamos clicar ali em Create New. Veja que nós temos as propriedades ali. Tipo, ó, tá vazio, a gente vai ter que corrigir isso aí, tá? Então, nosso enumerador não trouxe automaticamente ali o caminhão, né? Só que olha só, os campos são obrigatórios, né? Create, né? Olha só, ele valida, né? Então ele usa aí o jQuery validate para fazer isso pra gente. A gente vai aprender depois, mas ele já faz automático, né? Então ele segue exatamente esse required, string length, ele segue o que foi descrito nas anotações aí, né? O jQuery, né, que é um plugin JavaScript, né, ele nos ajuda nesse sentido aí. Tipo, tá vazio. Temos então que corrigir isso aí, né? Então vamos ver como que a gente corrige, né? Infelizmente ele não criou automaticamente. Nas versões anteriores ele já criava, né? Vamos então, deixa eu ver aqui como a gente vai resolver isso, tá? Vamos no método create, onde gera a tela. Botão direito aí, né? A gente tem uma opção rápida de go to view. É uma forma rápida de você ir até a view que representa aquela tela lá. Então olha só, a gente tem aqui nessas divs aqui do HTML, né? A gente tem aqui um form create, a gente vai falar disso depois, que é importantíssimo. Mas a gente tem o elemento select. O elemento select é aquele que a gente viu lá, que seleciona os tipos, né? Então a gente vai ter que adicionar um item a mais aí para que funcione nossa lista de enumeradores aí, tá? Para que a nossa lista de enumeradores funcione, então a gente vai ter que adicionar aí, cadê ele? Deixa eu ver. Essa propriedade ASP items, então ele já recebe, ele já coloca entre strings, você vai colocar HTML, então tem que ser com H maiúsculo, tá? HTML, ele tem métodos, né? HTML helpers, a gente tem, então ele tem ali um método chamado get enum selected list, que recebe um tipo ali, né? Nosso enumerador, né? Abre e fecha parênteses. Então você vai ter que colocar isso manualmente, né? Nas versões anteriores isso aí ele já populava para você, mas é bem isso, é bem simples, né? No elemento select, vamos salvar aí, salva todos. Perceba que a aplicação está rodando, é só atualizar, eu não precisei parar a aplicação, tá? Executou, atualiza, então ele vai aparecer para você. Carro, né? Poderíamos melhorar, inclusive colocar um selecione, né? A gente vê isso depois aí, tá? Deixa uma opção de selecione. Por enquanto está mostrando os 3 aí. Então vamos cadastrar aí. Vamos ver se está funcionando, né? Colocar qualquer informação aqui. Aí fica a seu critério aí. Está disponível ou não disponível. Então é um boolean. Isso aqui ele vai gravar true ou false no banco. E aí data cadastro. Vamos colocar aí. A gente vai falar sobre dados depois dessas conversões. Aí ele já cria uma máscara para você, né? E aí ele precisa também minutos e segundos ali, né? Vou clicar em create ali, ele não vai deixar passar, né? Olha só, ele validou a data. Então você coloca ali 0 horas, 0 minutos, né? Só para passar aí. Isso é importante agora. Inclusive essa data do cadastro, o sistema que vai informar pra gente aí. Cadastrar. Deu certo, né? Então tivemos aí um cadastro no nosso banco, né? Clicou em Edit, você pode estar atualizando, então o Edit também está bugado, né? Então ele é uma outra tela. Se observar ali em cima é o Edit, então a gente vai ter que ir na Action Edit e fazer a mesma coisa. Só que vamos já copiar essa propriedade aqui para não repetir, né? Ficar digitando, né? Então vamos copiar aí. Dá um copy nele, vamos lá no Edit, onde ele monta a tela do Edit. Botão direito. Go to View, ir para View, né?
E aí o mesmo esquema, a gente vai ter o select lá, né? E aí basta você então colar aí a opção do ASP items, né? Get num selected list para tipo salva, né? Atualiza e depois a gente melhora isso aí, tá? Por enquanto só para fazer funcionar aí, tá? Então o carro, né? Vamos mudar alguma coisinha aqui. 2017. Weekend. Não vai estar mais disponível. E a data é essa mesmo. Vamos atualizar. Ok, atualizou. Tá atualizado no banco. Não está mais disponível. Né? Detalhes, details. Tá? Então tá lá, mostra os detalhes, tipo, descrição. Né? Não está disponível, não está marcado. E delete. Né? Ele tá uma mensagem em inglês ainda, tem certeza? Que deseja excluir, deletar. Né? Então, mostra as informações e você pode confirmar. Mas antes de deletar, vamos dar uma olhada no banco, se ele está lá mesmo. Né? Então você pode chamar novamente a sua paleta, se ela não aparecer aí, porque está rodando a aplicação. Vai lá em View, SQL Server Object Explorer. Então, automóvel, na tabela automóvel, você vai clicar com o botão direito, View Data, visualizar dados, né? Então tá lá a nossa informação, ali, os dados, né? Manda deletar. E aí vamos ver se de fato apagou no nosso banco. Clica em atualizar lá, dá um refresh, né? Atualiza. Ok, tá funcionando o nosso CRUD, certo? Lembrando que os detalhes a gente vai observando no segundo bimestre, fazendo passo a passo, né? Tá? Ok, fizemos nosso CRUD aí, olhando para o nosso modelo, CRUD, e agora as rotas, né? Então, em vez de ficar barra create, esse nome feio, né? A gente pode estar modificando, né? Colocando um listar, né? Quer dizer, cadastrar, né? Então, vamos modificar, vamos melhorar essas rotas aí. Né? Eu deixei aqui no item 3, ó, pro create, tem um route ali para cadastrar. Ó. Então, ele segue uma rota. Automóvel barra administração barra cadastrar. Então, ele vai simular como se estivesse nesse caminho. Ele vai criar uma rota alternativa, né? Então, vamos copiar aqui. Tá um pouquinho complicado no PDF, mas dá um Ctrl C aí, copia. Né? Para a aplicação, a gente vai ter que mexer no código agora. Né? Então vamos no método create, qualquer lugar aqui, ou acima ou abaixo dessas anotações, desde que esteja acima do método create, você cola. Então route, agora o create vai responder para esse endereço, automóvel, barra administração, barra cadastrar. Fica mais bonito, né? Fica mais fácil de você, inclusive, estar disponibilizando essa URL para alguém. Né? E aí você pode criar o seu padrão, né? Conforme a necessidade, estratégia de negócio que você tem. O Create, ele tem duas telas. Uma para salvar, que é esse aqui, Save Changes, e a outra para montar a tela. Então tem que possuir as mesmas rotas, senão não funciona. Tá? Então, colei novamente. Então veja que os dois Creates devem possuir as mesmas rotas. Tá? No caso aqui do Index, nós temos duas rotas diferentes aqui. Né? É possível você ir definindo várias opções de rotas para um único caminho. Nesse caso aqui na Index, eu já copiei. Então você pode definir uma rota aqui. Se eu digitar automóvel, ele vai responder Index. Se eu digitar automóvel barra administração listar, ele vai responder em Index. Né? Então você pode estar elencando aí na sequência, né, o que você acha mais interessante como estratégia. Né? O interessante fica fácil entendimento para quem você for passar essa URL. Né? Então isso aqui é só para exemplificar para vocês essas rotas diretamente no controller. Vamos pegar agora o details, que são os detalhes. Né? Então a gente vai criar aqui uma rota também. Vamos copiar esse aqui. Vamos procurar details. Então veja, opa, vamos dar um Ctrl Z aqui, dar um Enter.
Cola. Então olha só, aqui a gente tem uma... Details vai responder para automóvel, administração, detalhes, né? E ele passa o parâmetro ID. Ele precisa ali de um ID, né, de entrada, né? Então eu preciso colocar na minha rota entre chaves todo parâmetro que eu for informar para minha rota. No caso é o ID, o nome dele, 2 pontos e o tipo, no caso é inteiro, né? Então tá lá, int, né? Então eu preciso informar esse parâmetro aí. Se você esquecer de colocar isso, não vai funcionar, tá? Vamos continuar então aí. Vamos para o edit, né? Temos 2 edits, um para salvar e outro para montar a tela, mesmo esquema. Precisamos de 2 rotas. 2 rotas não, a mesma rota, porém replicada para cada método, né? Então, no edit, que é esse de montar tela, vamos colar aqui. Então vai responder, o edit vai responder por automóvel, administração, atualizar com o parâmetro id int, né? E mesmo para aquele que vai salvar lá. Então temos 2 anotações, pode deixar abaixo ou acima, você escolhe, a sequência não importa. Então ele vai responder por esse ID aí, né? Bom, deixa eu ver o remove. Então o remove também, vamos copiar aqui, já deixei pronto. Vamos colocar então, nesse caso, ele tem 2 métodos com o mesmo nome, né? Então nós temos o delete, vai responder por administração remover, com parâmetro mesmo esquema. E nós temos um outro delete também, que é o delete de confirm, né? Então, que é onde vai confirmar aí, então você pode replicar, tem que ser o mesmo nome, né? Senão não funciona. Não build solution, salva, vê se está tudo ok, né? Estão buildando. Sucesso. Bom, vamos rodar a aplicação e vamos ver se está respondendo então, né, as nossas rotas. Vamos fechar essa janela, vamos manter essa nova. Então vamos lá, barra automóvel, né, que é aquela primeira que nós colocamos lá, né, para ele responder. Que obviamente isso aí já funcionava anteriormente, né, mas então, como nós colocamos por um padrão, se você observar lá é automóvel, ele tem que responder. E temos também o automóvel administração listar, né? Então automóvel barra administração barra listar, então tem que responder para index, né? Então respondeu, né? Legal. Create new, se você observar ali na barra ali, ó, create new, ele já tem uma rota para ele, né? Que não é mais o create. Você pode ver que é administração cadastrar, automóvel administração cadastrar, né? Legal, bacana, né? Então você pode estar customizando, vendo aí uma melhor estratégia. Aqui no caso está simulando como se tivesse um ambiente administrativo, né? Então vamos lá. Continuando, vamos cadastrar aqui para ver se está funcionando salvar também, né? Ou sei lá, qualquer coisa aqui só para passar mesmo, tá? Vou ver se está passando. E mandar criar. Então respondeu, redirecionou para listar, né? Bacana, tá ok. Então details, vamos ver se ele vai para detalhes, olha lá, detalhes barra 2, que é o código que foi criado ali, né? Esse 2 é o código. Se você observar, então a gente precisa daquele parâmetro, né? Cadê o ID? Int ID, né? Voltar, edit. Então olha, automóvel, administração, atualizar, né? Vamos atualizar aí, tá respondendo, ok? E o delete. Então lá, automóvel, administração, remover, código 2, né? Também parametrizado. Ok, funcionou. As nossas rotas estão funcionando, ok?
Bom, deixa eu ver aqui onde a gente continua. Vamos lá. Configurar a rota padrão inicial da aplicação, né? O último item aí. Então, a controller automóvel Action Index. Essa vai ser a minha rota padrão. Todas as vezes que eu vou parar a aplicação aqui, então todas as vezes que eu mando rodar a minha aplicação, eu tô querendo que ele vá até que ela controle automóvel index, né? Se você observar, quando eu mando rodar a aplicação, ele vai para uma outra página, né? Inicialmente, né? Ele vai para uma controller chamado home e a action ele vai para index, que é o default do nosso template, né? Quando você cria o projeto, ASP.NET MVC, ele cria esse template para você. Então, você não está vendo ali, mas é /home /index, né? Ou apenas /home. Né? Nosso objetivo é aqui, é disparar para quem? Para esse cara aqui, né? Bom, então stop, vou ter que mexer no código. Você vai ter aqui então uma classe chamada startup. Cadê? Startup. Ela fica na raiz do projeto. Às vezes fica um pouco confuso, tá tudo, né? Ela é responsável por inicializar a aplicação. Quando você clica ali, ela é a primeira a ser lida na aplicação. E ela tem uma série de itens aí que a gente vai ter que estar estudando ao longo das aulas aí. Mas, de qualquer forma, é uma classe que inicializa todas as configurações da aplicação. Então, se você tem vários métodos, você veja que tem o método configure, é o que a gente vai estar usando aí. Retorna void, ele tem esse ambiente de desenvolvimento, né? Então ele tem uma série de recursos para o ambiente de desenvolvimento, staging, né, testing, que não é o caso falar agora, mas você pode estar configurando. E o que importa para a gente são as rotas. As rotas da minha aplicação que usa MVC. Então, as rotas, a minha rota padrão, se você observar, controller recebe home e action index. Né? E passando com o parâmetro ID, caso necessário. Ele não é obrigatório. Ponto de interrogação diz isso. Tá? Então aquele ponto de interrogação significa não obrigatoriedade. Se você observar, nós temos um controller home. Né? E nós temos o automóvel. Home já veio no template. Então eu quero disparar para automóvel. Né? Automóvel. Na Action Index, é o que a gente tem. Né? Bom, vamos salvar e mandar rodar a aplicação para ver se ele vai responder. Né? Nesse caso, ele deveria exibir já automaticamente para a gente já essa rota inicial. Só que como nós trabalhamos com as nossas rotas diretamente na controller, a gente vai ter que adicionar aí um recursozinho aí. Né? Você viu que ele foi, não exibiu. Né? E a gente vai ter que adicionar esse itemzinho aqui na index. Aqui. A gente vai colocar essa opção e depois a gente dá uma melhorada nisso aí. Vamos fazer funcionar primeiro. Cadê a index? Vamos lá. Deixa eu dar uma olhadinha primeiro aqui no item. Só confirmar aqui. Startup. Ok. Tá certinho. Automóvel index. Ok, tá certo. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos lá. Vamos colocar essa rota aqui, ó. Route. Recebe vazio. Então ele vai definir pra gente como rota padrão aí, né? Depois a gente melhora, tá, gente? Só para fazer funcionar. De qualquer forma, a nossa rota padrão está sendo definida lá na route config, né? Vamos rodar a aplicação, vamos ver se ele de fato ele vai diretamente para a index de automóvel. Ele tem que executar para índice de automóvel. Interessante que ele oculta o URL aqui, né? Então, como é a rota padrão, não precisa colocar todo aquele endereço.
Ele está executando. Olha lá. Então basta localhost e a porta aqui, ele já sabe que é a principal. Né? Ok? Então se você tentar digitar também novamente a rota, vai responder também. Tá? Sem problema nenhum. Ou apenas localhost. Rota padrão. Né? Legal? Se você digitar home, vai para aquela tela que é a home index, que é o que estava anteriormente, né? Então a gente tem uma outra controller, né, que tem o template padrão aí e está definido no projeto aí. Certo? Bom. Então, pessoal, fizemos aí, né, uma resolução, vou dar para a aplicação. E deixa eu ver aqui. A gente vai adicionar então isso aí no GitHub, né? Eu já tinha criado na aula passada esse repositório aqui, então acho que eu vou ter que apagar, vou copiar esse nome aqui. Bom que vocês vão ter a entender como que apaga o repositório no GitHub. Vamos lá acessar o GitHub, né, github.com. Então, para não conflitar, eu vou apagar o repositório feito na aula passada, esse repositório aqui, ó, né? Então, você vai aqui, copia o nome dele, né? Só para ter certeza. E aí você vai em Settings. E aí você desce bem no final da página, você vai ter Delete this repository, deletar esse repositório, né? Então você tem certeza, eu entendo, né? Tem até um botão, né? Eu entendo as consequências de deletar esse repositório. Você não tem como reverter, tome cuidado. Tem que fazer se tiver certeza. Né? E aí eu vou pedir uma senha aí, vamos ver se eu adiciono minha senha. Até eles colocam isso aí para garantir que não haja nenhum tipo um erro operacional aí, né? Deixa eu lembrar a senha aqui, tá? Então, para remover um repositório, você pode ir lá no GitHub do jeito que eu fiz lá e mandar ver. Só que tome cuidado. Removeu, né? Vamos então agora criar novamente o repositório usando o próprio Visual Studio, né? Eu vou pegar aqui o nome dele de novo. Então, na prova, provavelmente eu vou pedir isso aí. Então, você tem que seguir exatamente o nome. Add to source control git. Né? Lembrando que você tem que ter o plugin instalado do GitHub. Já falei disso. Né? No outro vídeo eu falo sobre isso aí. Tem que ter ele atualizado. Essa primeira opção, Team Services, é da Microsoft. Não iremos utilizar. E iremos utilizar o GitHub. Publish to GitHub. Né? Então ele coloca ali já meu usuário, porque já estou autenticado. Se não aparecer isso para você, ele vai pedir uma autenticação. E o nome do repositório que você quer criar, que é o que eu pedi lá no exercício. Então eu coloco aí qualquer uma descrição, código de exercício, do exercício prático 1. Né? Tá? Então aí você escolhe aí uma descrição e manda publicar. Então ele vai versionar isso para você localmente e vai jogar num repositório remoto. Né? Ok? Ele já tem uma URL ali, né? Já me mostra essa URL no GitHub. Então tá lá. Acabou de adicionar. Pode fazer clone, né? Vou copiar já essa URL e deixar no Slack para vocês lá. Ok? Vou colar aqui. Vou apagar esse aqui que era da aula passada, que nós inclusive não existe mais esse aí. Vou dar um delete nele nesse post aqui. Vamos deletar esse post. Então vou adicionar aqui a descrição. Código fonte. Exercício da resolução do exercício prático. Pessoal, então o vídeo vai já na sequência, vou já fazer um post dele aí, né? E refaçam, tá? Isso aí vocês vão ter que me entregar aí na próxima aula, tá? Então vou estar olhando individualmente quem que fez ou quem não fez e vou estar pontuando aí. Ok?